A doença de von Hippel-Lindau e o envolvimento pancreático. Caso clínico: paciente masculino de 28 anos com queixas de dor epigástrica contínua de intensidade progressiva há cerca de 6 meses. Ao ultrassom e tomografia computadorizada de abdômen, mostrou cistos pancreáticos volumosos e cistos renais bilaterais. Foi encaminhado para avaliação ecoendoscópica e possível punção dos cistos pancreáticos para alívio da dor. A ecoendoscopia observou-se a presença de cistos multiseptados no pâncreas e cistos renais bilaterais. Vídeo da ecoendoscopia mostrando inúmeros cistos volumosos multiseptados. Feita a punção esvaziadora com agulha de 19 gauge, notou-se a saída de líquido citrino. Na bioquímica, CEA 393,7, amilase 79, CA 19,9, 20.410. Segundo a tabela de Hamel, amilase CA19,9 e CEA estão dentro da faixa da normalidade, indicando cistos serosos. Von Hippel-Lindau é uma doença rara, com incidência de 1 para 36 mil nascimentos vivos, multissistêmica, hereditária autossômica dominante com alta penetrância. Todos os pacientes têm mutação genética no gene supressor VHL. Os pacientes afetados apresentam alto risco de múltiplos tumores císticos e vasculares, benignos e malignos, sincrônicos e metacrônicos de vários órgãos. 20% dos casos não têm história familiar e são novas mutações. Os pacientes da forma hereditária, ao contrário dos casos esporádicos, desenvolvem as lesões características em idade precoce. Nos casos de von Hippel-Lindau hereditário, o aparecimento de câncer renal gira em torno dos 42 anos de idade, e nos casos esporádicos, em torno dos 62 anos de idade, e geralmente um só órgão como ocorrência isolada. A expectativa de vida média é abaixo dos 50 anos. O Dr. Eugen von Hippel descreveu os angiomas da retina em 1911. Dr. Arvid Lindau descreveu os angiomas do cérebro e da medula espinhal em 1926.
Em 1964, Melmon e Rosen denominaram o corrente nome da doença, como também estabeleceram os critérios diagnósticos. Os tumores característicos associados com von Hippel-Lindau incluem os hemangioblastomas do sistema nervoso central e da retina, os angiomas da retina, carcinoma renal de células claras, cistos renais, feocromocitoma, cistos benignos e hemangiomas dos pulmões, fígado, baço, suprarrenais, epidídimo, ossos e pele. As lesões pancreáticas correspondem a 60% dos casos e são os cistos simples ou cistoadenomas serosos, tumor neuroendócrino, metástases de carcinoma renal são extremamente raras. A superprodução de fator de crescimento vascular endotelial leva à formação dos cistos pancreáticos e renais. Classificação. Os pacientes sem feocromocitoma são caracterizados como tipo 1. Os pacientes do tipo 2 com feocromocitoma são subclassificados em 2A, sem carcinoma renal, mas com outras lesões. 2B, com carcinoma renal e outras lesões. O 2C tem o feocromocitoma como manifestação única. Há ainda um tipo raro de von Hippel-Lindau, que é a policitemia como manifestação única. Os critérios diagnósticos. Se houver história familiar com parente de primeiro grau, deve ter pelo menos uma lesão típica, o hemangioblastoma do sistema nervoso central ou retina, feocromocitoma, cistos ou carcinoma renal, tumor ou cistos pancreáticos. Sem história familiar, deve ter pelo menos duas lesões típicas, incluindo hemangioblastoma do sistema nervoso central ou retina. Alguns exemplos das manifestações clínicas da doença de von Hippel-Lindau. Na letra A, vemos hemangioblastoma e cisto cerebelar em paciente de 17 anos. Em B, tumor endolinfático meníngeo e 2 hemangioblastomas cerebelares em paciente de 18 anos. Em C, hemangioblastoma cervical espinal, paciente de 35 anos. Paciente de 44 anos, na letra D, com hemangioblastomas de retina. Na letra E, carcinoma renal bilateral, paciente de 35 anos. Em F, cistos pancreáticos e renais múltiplos e carcinoma renal bilateral em paciente de 40 anos. Em G, feocromocitoma na suprarrenal esquerda, paciente de 24 anos. E em H, tumor neuroendócrino pancreático em paciente de 45 anos. O acompanhamento desses pacientes deve ser feito por equipe multidisciplinar, que inclui um geneticista para avaliação e acompanhamento dos familiares. A avaliação oftalmológica é anual para o angioma da retina. Ressonância nuclear magnética de crânio e medula cervical para acompanhamento do hemangioblastoma do sistema nervoso central. Ressonância nuclear magnética ou tomografia computadorizada ou ultrassonografia abdominal anual para avaliação do carcinoma renal. A dosagem das catecolaminas para o feocromocitoma. Há um site para que o paciente possa obter informações e acompanhamento da sua doença, que é o www.vhl-europa.org/P para a língua portuguesa. Trabalho publicado em fevereiro de 2012 de revisão sistemática e metassíntese das lesões pancreáticas em doença de von Hippel-Lindau incluiu 10 estudos num total de 1.442 pacientes e mostrou que 60% dos pacientes têm envolvimento pancreático, sendo lesões assintomáticas ou com sintomas leves e inespecíficos. Também mostrou que as lesões pancreáticas
não influenciam a evolução da doença. 47% apresentam cistos serosos, ou cistos simples, ou cistos verdadeiros. O cisto simples, como achado único, é comum, necessitando da confirmação diagnóstica através do exame do DNA. 11% apresentam cistoadenoma seroso. 15% se apresentam como tumor neuroendócrino e frequentemente são múltiplos.